O espaço não grita, ele sussurra. Um silêncio profundo envolvia a Estação Espacial Teseu em órbita de Kepler 186f. A tripulação de 6 almas corajosas vivia uma rotina de descobertas. A comandante Eva Rostova observava o planeta, pensando em sua filha e na Terra. De repente, algo mudou. Uma perturbação sutil na ordem das coisas. Sensores registraram uma anomalia na atmosfera do planeta. Uma mancha escura, crescendo lentamente, como uma nuvem de tempestade. A tripulação se reuniu no centro de comando, observando a sombra avançar. A mancha negra cobriu um continente inteiro. O cientista-chefe, Dr. Aris Thorne, buscava explicações. A anomalia se movia com propósito, uma intenção que gelava a espinha. A Teseu, antes um santuário de ciência, começava a se transformar em uma gaiola. O silêncio do espaço parecia mais pesado, como se prendesse a respiração. A tripulação estava prestes a enfrentar o desconhecido. O espetáculo estava apenas começando. A estação, um farol de esperança, estava à beira de um abismo. A calmaria antes da tempestade estava prestes a se romper. O silêncio era o prelúdio do caos. A nuvem alcançou a órbita, envolvendo a estação em escuridão total. Então veio o som. Um tic-tac delicado contra o casco da nave. Gotículas escuras, oleosas, começaram a se acumular nas janelas. Era uma chuva negra no vácuo do espaço. No início, houve curiosidade. Até alívio. Eles coletaram uma amostra usando o braço robótico. Parecia ser apenas carbono e água com oligoelementos desconhecidos. A chuva continuou por horas, um tamborilar constante. A psicóloga da missão, doutora Alena Petrova, notou uma leve mudança no humor da equipe. Uma irritabilidade sutil, uma melancolia. O ser humano não foi feito para viver em um vácuo negro. Kenji notou primeiro. Um dos sensores de micrometeoritos havia falhado, onde as gotas negras se acumulavam. O metal do casco parecia manchado. Eram pequenas fissuras. A chuva estava comendo a estação. Gota por gota, o som suave da chuva tornou-se o som de dentes mastigando metal. A tripulação percebeu que a chuva não era inofensiva. A estação estava sob ataque. A segurança da Teseu estava comprometida. A chuva era uma ameaça real e crescente. O tempo estava se esgotando. O pânico é um ácido, ele corrói a lógica. A descoberta de Kenji se espalhou pela estação. A chuva era um solvente universal, um agente corrosivo assustador. A energia da estação despencou. Alarmes soaram, quebrando o silêncio hipnótico da chuva. A Teseu estava sendo lentamente digerida. A corrosão não era apenas externa. Doutora Petrova viu seus colegas mudarem. O piloto teve um ataque de fúria. Kenji começou a sussurrar para si mesmo. A paranoia se instalou. A coesão da equipe se desfez. Dr. O som da chuva não era aleatório, havia um ritmo, uma voz. Prometia conhecimento, união, o fim da solidão. A chuva não afetava diariamente através de um agente químico, era uma influência psíquica, uma transmissão. A corrosão do metal
era um sintoma físico de um ataque mais profundo. A chuva queria consumir suas mentes. A realidade estava se desfazendo. Dr. Aristorn precisava de dados. A amostra da gota negra revelou uma colônia de organismos microscópicos. Eles formavam uma rede complexa pulsando com luz interna. Não era uma colônia de bactérias, era um cérebro. A chuva negra era um ser vivo, uma entidade. Cada gota era um a tempestade inteira era um pensamento. A corrosão do metal era a alimentação. O ataque psíquico era a comunicação. A mente coletiva da chuva queria se conectar. Eles eram presos. A Teseu era uma mosca presa em uma teia de aranha. O horror da descoberta paralisou Ares. Ele era feito de carbono, água e eletricidade, assim como a chuva. A chuva queria seu conhecimento, suas memórias e a sua consciência. Queria adicioná-los à sua vasta mente. Sussurro em sua cabeça ficou mais forte. A promessa era tentadora. O fim do medo, da dor, da solidão. Apenas a escuridão. A criatura aprendeu rápido. A corrosão era um ataque bruto, mas a chuva estava observando. Quando os engenheiros reforçaram uma seção, a chuva atacou outro ponto. A adaptação não era apenas física. O ataque mental evoluiu. A criatura mergulhou nas mentes da tripulação. Para Rostova, sussurrava com a voz de sua filha. Para Kenji, mostrava imagens de fracasso. A chuva estava quebrando suas vontades. Dr. Ares percebeu que a criatura usava o conhecimento deles contra eles. A cada tentativa de lutar, a entidade se tornava mais inteligente. O desespero se aprofundou. Eles não podiam pensar em uma solução sem que a criatura soubesse. A mente coletiva estava conectada a eles, como se luta contra um monstro que vive dentro de sua cabeça. A luta pela sobrevivência se tornou uma batalha interna. Mas o abismo era um aluno rápido. E a aula estava quase no fim. A tripulação estava sem opções. O tempo estava se esgotando. Teseu começou a morrer. E uma seção do laboratório se rompeu. O vácuo sugou equipamentos e um tripulante. A chuva negra entrou pela fenda, um rio escuro e pulsante. A estação era agora um túmulo de metal. Os sobreviventes se entrincheiraram no centro de comando. Eram apenas 4: Rostova, Thorn, Kenji e Petrova. O som da corrosão estava por toda parte. A escuridão avançava pelos corredores. Kenji caiu em estado catatônico. Dora Petrova tentava confortá-lo. Os sussurros em sua cabeça eram um coro. Rostova e Thorn olharam um para o outro. Não havia esperança de sobrevivência. A estação estava perdida. Mas a humanidade não podia estar. Eles tinham um último dever. Precisavam avisar a Terra. A Teseu não podia ser um farol. Tinha que ser um aviso. Não havia fuga da estação. As cápsulas de escape foram corroídas, mas havia uma nave a Ícaro. Para chegar até ela, teriam que atravessar um corredor comprometido. Rostova e Ares decidiram ir. Kenji estava perdido. Lena se recusou a deixá-lo. Rostova e Ares.
trajes espaciais pesados. A corrida começou. O corredor estava escorregadio com a substância negra. Eles correram, o som de suas botas ecoando. O material do traje começou a fumegar. Alarmes de integridade do traje soaram. Eles chegaram à porta do hangar. Ares digitou o código de acesso. A luva de seu traje começou a se dissolver. Ele gritou de dor, mas conseguiu abrir a porta. Eles caíram para dentro do hangar. A Ícaro estava lá, intacta. Rostov arrastou Ares para Brussadossi. Selando a escotilha, eles haviam escapado, mas o preço foi terrível. A Ícaro se desacoplou da Teseu. Rostov assistiu ao fim de seu comando. A estação era agora uma carcaça escura. Ao lado dela, Ares gemia de dor. A corrosão subia por seu braço. Eles tinham pouco tempo. A Ícaro era pequena, com combustível e suprimentos limitados. A única coisa que podiam fazer era enviar uma mensagem. Ares começou a ditar. Ele descreveu tudo. A chuva, os organismos, a mente coletiva. Enquanto Ares falava, Rostov olhava para a mão dele. Ele estava sendo assimilado. A chuva estava dentro dele. Os sussurros na cabeça de Rostov ficaram mais altos. Ela focou na transmissão. Ela adicionou seu próprio relatório. A transmissão foi enviada. Ares parou de falar. A fuga não era uma fuga. A transmissão não era um aviso. A Ícaro ficou em silêncio. Rostov estava sozinha, presa com uma parte do abismo. A entidade que foi Ares Torn esperou. A última barreira de sua mente se rompeu. Ela se juntou ao coro. A nave Ícaro começou a vagar sem rumo. A tragédia da Teseu estava completa. Na Terra, a vida continuava. As pessoas sonhavam com as estrelas. Elas falavam da estação Teseu e sua corajosa tripulação. O silêncio da estação era preocupante. Então, um sinal foi captado. Era o código de identificação da Ícaro. A mensagem foi baixada e analisada. Cientistas ouviram o último testamento da tripulação. Eles sentiram o terror em suas palavras, mas também ouviram outra coisa, um ritmo, uma cadência suave, o som de uma chuva suave. A Terra havia aceitado o convite.